leva-me onde os homens necessitam. Olá amigos, eu sou Anderson Freitas, responsável por este canal de evangelização que chega até você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liturgia. Liturgia, que é um dos temas hoje que mais causam polêmicas dentro da Igreja Católica por causa dos gostos particulares que se tem aí, de muita modinha que vem surgindo, ultraconservadora inclusive, que vem coisas do passado que vem ressurgindo. E muita gente não entende o que é liturgia. Então, nesse pequeno vídeo de hoje, vamos fazer uma pequena catequese para te explicar o que é liturgia. De um modo mais simples possível, meu querido irmão, querida irmã, liturgia significa serviço. Veja bem, liturgia é um serviço. E 3 coisas que você precisa saber da liturgia. Liturgia tem 3 serviços. O primeiro serviço da liturgia, quem faz é Deus. Então, liturgia é um serviço de Deus para a humanidade. Ou seja, a primeira ação, o primeiro serviço dentro da liturgia vem de cima para baixo. Então, Deus quem realiza toda a sua obra. E que serviço é esse, que obra é essa que Deus faz, que nós celebramos através da liturgia da Igreja Católica? Bom, temos que pensar, quem criou o mundo em primeiro lugar? Foi Deus. Deus foi que fez esse serviço para nós. Tem muita gente por aí no mundo de hoje dizendo que o mundo pertence ao diabo, não sei o que mais. Quem fez, quem é o dono do mundo é Deus. Deus fez o mundo e deu ele para nós. É um presente de Deus, é um serviço que Deus fez para nos presentear para nós seres humanos. Também depois nós temos que nos perguntar: quem deu a nossa vida? Por que que você nasceu, querido irmão, querida irmã? Porque Deus fez a sua vida. Deus é o autor da sua vida. Foi Deus quem escolheu que você estivesse neste mundo. Então Deus fez esse serviço para você. E o principal de todos que nós celebramos na liturgia é o maior serviço que Deus fez para nós, Jesus Cristo, a nossa salvação. Deus fez em Jesus Cristo surgir a salvação para nós. Tudo isso nós celebramos na missa, na Eucaristia, na liturgia, em toda a liturgia da igreja, inclusive nos outros sacramentos. Então, é o primeiro ponto, o primeiro serviço que a liturgia nos leva a compreender é que quem faz todo o serviço, toda a ação, toda a obra é Deus. Mas a liturgia também, querido irmão, querida irmã, é um serviço, agora de baixo para cima, do ser humano para Deus. O ser humano ele se oferece a Deus como um serviço. E aí nós temos que aprender dentro da liturgia que esse serviço humano ele é feito de muitos modos. Através do serviço do sacerdote que oferece o sacrifício em nome de Cristo, o serviço da comunidade, até o trabalho cotidiano na vida de cada um dos batizados que vão dentro da igreja. Deus não despreza nada e junta tudo isso. E aí a gente precisa aprender que esse serviço que o ser humano apresenta para Deus de um modo muito variado, também é olhado por Deus a partir do coração humano. Há liturgias, por exemplo, em lugares riquíssimos, em grandes centros, em grandes conventos, todo revestido de ouro, aonde aquela liturgia é belíssima pelos cantos gregorianos e tudo mais, líricos. Mas também há aquela pequena capela lá na zona rural, mais distante, lá no meio da floresta, uma capela simplesinha, onde as pessoas apresentam o que têm. Muitas vezes, uma mulher leva uma flor lá natural do jardim, outra ajuda a limpar a igreja, que muitas vezes o padre vai uma vez por ano para celebrar. Todo esse serviço, o serviço de um leitor, de um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, de um coroinha, dos cantores, cada serviço desse é olhado com muito carinho por Deus. É o coração do ser humano apaixonado por Deus que o leva a servir através da igreja a prestar um culto. Então a liturgia é um serviço de Deus para o ser humano para salvá-lo, mas também é um serviço humano
que expressa de um modo simples, de coração, todo o seu amor por Deus, respondendo a esse serviço que Deus nos faz primeiro. E em terceiro ponto, querido irmão, querida irmã, a liturgia católica é um serviço do povo para o povo, de um ser humano para um outro ser humano, de uma pessoa para outra pessoa. E isso tem sido muito negligenciado em muitas formações e muitas catequeses que se é feita por aí sobre liturgia. Se você parar para pensar dentro de uma celebração, e eu gostaria que você pensasse um pouquinho, no momento exato, quando você, na próxima missa que você for participar, e que chegando lá na fila da comunhão, no momento que você for receber a comunhão, a hóstia consagrada, você pare um pouquinho e pense. Quantas pessoas trabalharam, serviram, colocaram seu serviço à sua disposição para que você pudesse ter aquela pequena hóstia que é a fonte da sua salvação e que você pudesse experimentar essa graça. Você já parou para pensar isso? E esse serviço não se resume apenas dentro da igreja. Para você ter uma celebração da Eucaristia na liturgia da igreja, para você poder comungar aquela hóstia consagrada pelo sacerdote, que é o próprio corpo e o sangue de Cristo que vai te salvar, você vai precisar, em primeiro lugar, de um serviço de Deus que criou o trigo, que é a obra de Deus, mas você vai precisar de um serviço humano, de um agricultor que plantou e trabalhou em cima dessa semente para que pudesse produzir o trigo, de um caminhoneiro para puxar esse trigo, de um empresário que vai beneficiar esse trigo transformando em uma farinha, lá no mosteiro que vai precisar transformar aquela farinha numa hóstia, depois de um sacerdote que você vai precisar para consagrar aquela hóstia, e até muitas vezes de um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão que vai distribuir essa comunhão para você. Olha quantas mãos humanas passa aquele trigo até se transformar numa hóstia e se transformar no corpo e no sangue de Cristo para a sua salvação. É gente trabalhando para você, para que você tenha salvação. E agora também, sem a natureza, sem o planeta devidamente equilibrado, nós não poderemos ter mais trigo, também não poderemos mais ter hóstias consagradas, e sem hóstias consagradas não teremos salvação das almas. O ser humano trabalha um para o outro, tudo está interligado para que haja salvação plena da vida humana. Muita gente trabalha para você. E aí pergunta a você se comungar: o que você está fazendo para a salvação de outras pessoas? Celebrar a liturgia nos compromete a isso também, a esse questionamento. O que eu faço, o que você faz para salvar outras pessoas? Você também precisa compreender que Deus está te servindo. Você também precisa servir a Deus, especialmente através da igreja, mas também no seu dia a dia, corriqueiramente, o seu trabalho é um dom dado para Deus para que você possa servi-lo. Mas você também precisa, necessariamente, para a sua salvação, servir outras pessoas. É isso que nós celebramos tudo quando nos reunimos em comunidade, como uma igreja de Cristo, para celebrar a Eucaristia, o memorial da sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. É isso que é liturgia. Então, finalizando esse pequeno vídeo, liturgia, querido irmão, querida irmã, é um serviço em 3 níveis. Um serviço de Deus, feito para o ser humano, um serviço do ser humano, que responde a Deus, como um gesto de amor e gratidão ao servi-lo, é uma demonstração desse amor, e um serviço do povo para o povo, de um ser humano para outro ser humano. Compreendeu um pouquinho o que é liturgia? Gostou dessa pequena explicação? Deixa aí sua curtida, seu like, compartilhe esse vídeo com mais os seus amigos. E se você continua gostando desse canal, nos ajude a chegar mais longe, chamando mais gente para participar, para que eu possa chegar cada vez mais longe. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e se Deus quiser, vamos continuar a fazer mais catequeses para esclarecer o que é a fé católica, para todos conhecer a beleza e a magia de ser católico e a única fonte de salvação para a humanidade, que é ser católico. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, e até a próxima. Fique com Deus.